Bom, boa tarde a todas e a todos. Damos início, então, à nossa segunda sessão do Ressonâncias, Entrecruzamentos Filosófico-Literários entre Antigos e Modernos. E a nossa sessão da tarde vai ser aberta pela professora Priscila Spinelli, que é licenciada, bacharela, mestre e doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Sorbonne, Paris I, sob supervisão de Annick Julin. Professora adjunta também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2011. Tem experiência de pesquisa e ensino na área de filosofia antiga e ética, principalmente sobre a filosofia prática e teleologia aristotélicas. De 2014 a 2015, atuou como coordenadora colaboradora voluntária do PIBID Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez estágio pós-doutoral junto ao Centre Léon Robin, sob a supervisão de Cristina Viano, entre 2015 e 2016. Em fevereiro de 2018, pariu o querido Tito e foi mãe em tempo integral até agosto do mesmo ano. De agosto de 2018 a janeiro de 2020, atuou como docente e orientadora do Grupo da Filosofia no subprojeto multidisciplinar Arte, Filosofia, Sociologia, no âmbito do programa Residência Pedagógica. Desde julho de 2020, é coordenadora do projeto de extensão Janelas Filosóficas, Universidade Aberta à Sociedade. De outubro de 2020 a março de 2021, foi docente e orientadora voluntária da área de filosofia no subprojeto interdisciplinar Sociologia, Biologia, Filosofia, do programa Residência Pedagógica. Desde abril de 2021, é docente e orientadora bolsista no mesmo subprojeto. E a professora Priscila Spinelli nos falará sobre por que os sexos são dois, Aristóteles e a geração sexuada. Professora, a gente agradece imensamente pela sua presença. Como eu disse, nós ficamos muito entusiasmadas com o título da sua conferência e estamos muito felizes mesmo pela oportunidade desse encontro e de escutá-la. Obrigada e a palavra é sua. Obrigada, Cassiana. É um prazer, obrigada mesmo, esse convite que eu recebi. Fiquei muito entusiasmada também com o convite e resolvi, então, dar um título, assim, que fosse, eu acho, provocativo no sentido do evento, né? No sentido em que esse evento está sendo conduzido por vocês. Então, é um prazer, uma alegria ver aqui as pessoas que eu vejo às vezes sempre, como a minha querida colega e comadre Enara, mas a Viviane, que fazia muito tempo também que eu não via, o Rodrigo, e conhecer vocês, tu mesmo, né? Fazia um tempo que a gente tinha se falado aqui na URGS, tu veio uma vez conversar com a gente sobre Foucault e traduções que estava fazendo. E conhecer o resto do pessoal aí, super legal. A palestra e conversa de manhã foi muito interessante. Fiquei até perto do meio-dia ali. Depois eu precisei sair para cuidar justamente do almoço do Tito, né? Para ele ir para a escola e poder eu ficar agora aqui, então, concentrada, prestando atenção em tudo, principalmente no que eu estou dizendo, que não é sempre muito fácil. Bom, eu peço desculpas se a minha voz falhar um pouco, eu tive de novo essa semana meio ruim da voz. Mas, gente, assim, quando a Cassiana me convidou, então, eu busquei um tema, busquei um título, né? E não só no título, mas busquei um tema que ressoasse em mim e pudesse ressoar em vocês algumas coisas para a gente debater, para a gente conversar, justamente nessa relação entre escritos antigos ou de filósofos, não importa de qual período da história da filosofia, né, e problemáticas que a gente pode encontrar atuais, contemporâneas, e na verdade que são problemáticas que nunca deixaram de ser problemáticas, né. Então, pelo meu título, se vocês virem, né, porque os sexos são dois, é óbvio que quando Aristóteles vai falar, né, então meu filósofo aqui é o Aristóteles, quando Aristóteles vai falar acerca da reprodução de animais, né, e que
que são sexuados, né? Ele não está falando especificamente dos seres humanos, mas ele está falando também dos seres humanos, né? Então, tudo que ele vai dizer diz respeito a nós também, diz respeito a uma concepção de mundo, a uma concepção de papéis, de funções nesse mundo que é formatado de uma certa maneira, né? Eu aviso já que, né, eu posso fazer referências aqui, eu acredito que não seja o nosso caso, a gente está aqui, né, um seminário fechado, mas se eu fizer referência a alguma coisa mais sensível, né, então eu vou falar acerca das partes sexuadas, talvez não diretamente, mas, né, palavras como sêmen, o menstruo, isso vai aparecer, então, só para vocês ficarem de sobreaviso, assim. E, bom, a minha proposta, então, a título de introdução, assim, né, além da gente ter que falar, eu acho que a gente tem que falar acerca desses textos e de concepções que se propõem não só, ou melhor, que se mostram não só machistas, racistas, escravagistas, mas se propõem a justificar essas posições. Eu acho que é o caso que não apenas a gente deva falar disso, né, mas a gente deva também compreender o contexto em que essas coisas acontecem, e são ditas e são explicadas. E, né, para além da denúncia, digamos assim, a minha proposta aqui é mostrar também que tem problemas conceituais de coerência internamente à própria filosofia aristotélica, acerca de algumas coisas que ele vai, então, dizer, hoje eu vou focar nisso, né, acerca dessa justificação de por que os sexos são dois, né, o masculino e o feminino. Então, eu acredito que tem algumas teses bastante fundamentais, algumas estruturais do pensamento, tanto da filosofia da natureza quanto da ontologia aristotélica, que elas são tensionadas com algumas das posições, algumas das coisas que Aristóteles vai avançar nessa justificativa de por que os sexos são dois, né? Eu quero só anunciar, assim, para deixar, digamos, a pulga, ou como a gente tem brincado, uma capivara atrás da orelha, assim, que é para a pessoa já ficar pensando, assim, que eu tô, o que eu tenho em mente, né? Que é o seguinte, se a gente pensar, por exemplo, né, então, três vieses ou três formas de enxergar essa tensão que eu falei, né? Se as formas, então todos os seres naturais são compostos de matéria e forma, né? Mas se a gente pensa as formas desses seres, né? Quando a gente abstrai dos indivíduos que as instanciam, né? Ainda que elas existam unicamente através desses indivíduos, né? As formas não têm existência real separada, como seria supostamente o caso platônico, né? Mas se as formas, então, elas não são elas mesmas sexuadas, né? Por que mesmo a reprodução é bem sucedida quando gera o macho e ela é falha ou deficiente quando gera a fêmea? Então, eu quero trazer essas passagens para a gente dar uma olhada, né? E essa é uma das coisas, assim, um dos problemas. Um outro problema, em forma de pergunta, eu coloco, é o seguinte, né? Se a fêmea, ela é parte indispensável, né? É aquilo sem o que não ocorre a reprodução. Por que o seu vir a ser é um defeito, uma deformidade? Ou Aristóteles vai falar numa espécie de princípio primeiro ou originário do insucesso da reprodução. Além disso, por que é uma deformidade, uma monstruosidade, a primeira delas, né? Se ela é tão frequente, né? Acredito que, como ocorre hoje, na época do Aristóteles, né? Não existia assim, tem mais machos do que fêmeas, ou mesmo vice-versa, é um pouco amplamente distribuído, né? Então, se é frequente, né? Não é esporádico.
Não é esporádico nem o surgimento de fêmeas, nem que elas cumpram um papel na geração. Não é, no menos das vezes, né, para fazer o contrário da expressão de Aristóteles, o rosepitopoli, né, que é no mais das vezes. Não é no menos das vezes, então, que isso ocorre, nem que fêmeas venham a ser, nem que fêmeas tenham um papel, então, indispensável, né, para a reprodução. Então, que elas venham a ser não pode ser explicado como uma consequência do acaso ou de uma concomitância de causas, né? Se é assim, então, por que não é em vista de um fim que as fêmeas se geram? E Aristóteles diz explicitamente, eu vou trazer essa passagem, né, que não é em vista de um fim que fêmeas são geradas, elas são meio que, ele diz, consequência necessária acidental de alguns problemas que ocorrem ali na geração. Né? Por outro lado, em vista da geração, é muito engraçado, elas são em vista desse fim. Então, tem uma tensão aí, um pouco esquisita. Então, o que eu tô contrapondo, né, já colocando de cara, assim, a questão, é em relação à própria estrutura teleológica do mundo do Aristóteles, né? Que eu acredito que essas coisas fiquem inexplicadas e que eu gostaria, então, de conversar com vocês e ver como é que a gente pode ainda tentar entender o que está por trás aí, o que não está por trás, e etc. Bem, primeira coisa, então, que eu quero falar é que macho e fêmea, então, são os primeiros princípios da geração. Tá? E eles são opostos, né? E tudo vem a ser a partir de opostos. Em relação a isso, eu tenho que falar, assim, contar um pouco uma anedota, assim. Não é bem uma anedota, mas assim, eu nunca entendia por que Aristóteles, no livro 1 da física, na metafísica, dizia que, e de acordo com os antigos, que no caso são os pré-socráticos, o que a gente chama de pré-socráticos, né, os contrários eram princípios. Eu nunca tinha entendido esse negócio até ler agora esse texto do Geração dos Animais e ver ali Aristóteles dizendo o macho e a fêmea são princípios, e eles vão se opor, eles vão ser contrários, né? Para mim era muito abstrato, e é muito abstrato, né? O múltiplo e o uno, o mesmo e o diferente, essas coisas assim, eu não conseguia entender, né? Mas o fato é que a geração de algo, né, o nascimento, se explica através do quê? Do encontro de uma oposição, né, a luta dos contrários, a luta entre o amor e a guerra, né? Ou um apaziguamento entre contrários, né? E em todo caso existem contrários, então os princípios são contrários. É assim que a gente pode entender, por exemplo, né, a matéria e a forma. São princípios contrários nas substâncias naturais que atuam ali conjuntamente, ilemorficamente. Né? Ilemorficamente não significa apenas a coexistência desses dois princípios, mas significa uma espécie de codependência entre a matéria e a forma, né, e na constituição de um ser único, substancial. Embora, né, tenha uma preponderância, já começa aí, né, tem uma preponderância, tem uma superioridade da forma em relação à matéria. Então, nas coisas vivas, né, ou em relação a essas coisas vivas, como, de que modo, né, elas se geram? Quais são as causas da sua reprodução, da sua produção, do seu surgimento, em primeiro lugar, né? Como é que vêm a ser os seres vivos? O que está em jogo no vir a ser de uma planta, de um gatinho, de um ser humano? Vamos pensar em relação às plantas, né? Em relação às plantas, Aristóteles vai dizer, e o texto, assim, eu não vou trazer os textos, tá? Eu vou comentar, e quem quiser a gente pode até olhar. Depois tem alguns trechos que eu vou ler, mas eu tô assim, Geração dos Animais 1:23, tá? Em especial, os capítulos 1 a 3 do livro 2, e depois eu acho que é 1 a 3 também do livro 4, tá? Do Geração dos Animais. Mas então, nesse 1:23, é um texto muito, muito legal, muito interessante,
Aristóteles faz uma menção a como as plantas, aspas, têm sexos, porque na verdade elas não têm, né? Elas têm misturados, ele diz, elas já têm misturados. E isso é muito interessante, porque, na verdade, os sexos vão existir, o masculino, né? O macho e a fêmea, eles vão existir separados nos animais que se locomovem. Então, eles podem se reencontrar e fazer como as plantas, né? Que as plantas já têm isso junto, né? Elas não têm separados os dois sexos. Então, Aristóteles explica para as plantas nesses termos, né? Os sexos já estão juntos ali. Então, elas têm nelas mesmas esse princípio contrário, e o tipo de vida que é próprio das plantas, né? Que é específico das plantas, é um tipo de vida que consiste, que é a vida treptiqué, né? A vida da sobrevivência fisiológica, a gente poderia dizer. Né? E a sua vida, o que é uma vida vegetal? Uma vida vegetal é a vida de manutenção de si mesmo e, nessa manutenção de si mesmo, a produção de um outro igual a si. Isso é viver para uma planta. É o famoso nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Né? É isso. E precisa reproduzir. Eu já vou entrar depois na coisa da reprodução. Né? Já viver para os animais, nesse mesmo texto aí de 1:23, é mais do que isso. É perceber, é usar os sentidos. Né? E é perceber, e Aristóteles diz, a percepção é uma espécie de conhecimento. E é por isso que esse tipo de vida é mais valioso, Talmasius, eu acho que é alguma coisa assim, tá? É mais valioso do que mesmo a vida das plantas, e a das plantas é mais valiosa do que a vida das pedras, das rochas, enfim, das coisas inanimadas. Né? Tem essa gradação de perfeição, de o que é melhor e tal. E no caso humano, tem um verbo que aparece ali, que é phronein. Né? No caso humano, seria a vida de acordo, então, com essa habilidade de pensamento, conhecimento para além da sensação, né? A gente não precisa entrar especificamente no que seria, mas que se revela numa vida humana que é uma vida de ação e de conhecimento. A gente tira a consequência, né? Bom, essa vida então é melhor do que a vida dos animais, que é de mera percepção, que é melhor que a vida das plantas. Ainda assim, os animais e os seres humanos, na medida também que são animais, né, eles vão se reproduzir, porque eles querem se manter no ser, se manter sendo. Né? A manutenção da sua existência vai implicar na busca pela reprodução. É por isso que, nos momentos adequados, os animais, então, né, que estão separados, o macho e a fêmea, eles se locomovem e fazem como as plantas, então, se misturando os sexos, né, e gerando um outro, ou mais, né, um ou mais, igual a eles. E nisso tudo, diz Aristóteles, né, é bem interessante, assim, a natureza age como uma espécie de artesão inteligente, né, só para reforçar aquilo que eu estava dizendo, já que a função da planta é a manutenção da sua vida e a reprodução, ela pode ficar ali paradinha, quietinha, né? Ela não anda, ela fica ali quietinha, só se reproduzir. Reproduzir é produzir uma semente de si mesma. Tá? Então, a do animal, né, não é apenas isso, mas em algum momento ele precisa voltar, digamos, à sua natureza de planta. É como se ele voltasse à sua natureza de planta para produzir uma semente, um embrião, no caso de um ser igual a ele. Né? Mas então, por que o macho e a fêmea são princípios da geração? Eu iniciei, então, falando dos contrários, né, dessas oposições que são ditas sempre, que os princípios são contrários e coisas, formulações do tipo, né? Em que sentido, então, o macho e a fêmea se opõem? Que sentido eles são contrários? Para que eles sejam princípios da geração. Né? O macho é o princípio ativo.
ele é aquele capaz de gerar, de colocar o ser em outro, né? E colocar o seu ser no outro. Colocar um outro, na fêmea, no caso, né? Igual quanto à forma. Né? E ele faz isso através do sêmen. É claro, não tô considerando todo tipo de reprodução sexuada, tá? Eu estou usando o caso dos animais ditos superiores, por Aristóteles, os vivíparos, como exemplo mais próximo da gente também, né? Mas ele diz os animais não sanguíneos, né? Insetos, e mesmo alguns animais que estão ali na berlinda entre vegetal e animal, assim, também tem uma reprodução sexuada, alguns, tá? Nem todos, mas alguns têm. E muitos machos não produzem sêmen, sem entender exatamente o que é que acontece, mas eles precisam ficar mais tempo copulando para que exista ali como é que chama? Não é germinação, mas é... Enfim, para que ocorra ali a fecundação, isso. Obrigada. Para que ocorra a fecundação. Então, mas se a gente ficar pensando, né, então, nesses animais vivíparos, quer dizer, aqueles que se geram inteiramente dentro, né, no ventre da fêmea, a gente vai ter isso, a gente vai ter que o macho, ele tem esse resíduo que é o sêmen, já vou falar em termos de, né, é uma espécie de resíduo, e a fêmea, então, vai ter o menstruo. Então, o macho vai ser esse princípio ativo, enquanto a fêmea vai ser o princípio passivo. O macho é capaz de gerar, ou seja, de colocar no outro um ser, e a fêmea é capaz de gestar, ou seja, de receber em si esse ser. Né? De receber um ser de um outro igual, então, quanto à forma. E vai ser, né, o material sobre o qual esse sêmen vai agir e vai atuar, ele é ativo, né? É o menstruo. Né? Então, Aristóteles acreditava que quando as fêmeas, ou né, mesmo se a gente pensar nós, né, as mulheres, quando menstruam, é porque o menstruo não foi fecundado, e é por isso que ele escapa, né, ele precisa sair e ser expurgado do corpo. Bem, então são resíduos, né? O sêmen é o quê? É um resíduo do sangue, que é, ao fim e ao cabo, né, o alimento, a seiva do corpo dos animais, que são sanguíneos, obviamente, né? E nos não sanguíneos tem uma espécie de seiva semelhante ao sangue. Ele é um resíduo, o sêmen é um resíduo bem cozido, né? Tem esse negócio da cocção, né, desses elementos, assim. E ele é aquecido suficientemente a ponto de carregar nele mesmo a forma, ou algo como a forma, daquele tipo de ser que o produz. O calor é indispensável, então, para a vida, né? E os seres mais quentes são, inclusive, os seres animais mais perfeitos, né? Já o menstruo é o quê? É um resíduo, mas não plenamente cozido, ou não suficientemente cozido. Mas ele fica ali a meio caminho da produção da forma, ele não consegue se transformar através desse cozimento suficientemente até produzir um sêmen, né? Ele fica ali a meio caminho e fica, tanto que fica no formato de sangue ainda. Então, vejam, o sêmen é um sangue muito cozido. Por isso que ele é, inclusive, claro, né? E não tem o aspecto turvo. E, segundo Aristóteles, também terroso que tem a menstruação, né? O menstruo. Mas é o menstruo que é esse material apropriado para receber o sêmen do macho, da sua espécie, né? Não só da sua espécie, tem casos de reprodução interespécies também, mas isso é mais, né, mais raro e não são os casos standard, então eu deixo eles de lado, né? E nessa união, então, é que vai se gerar um outro da mesma espécie.
Então, o sêmen, esse material, ele é liquefeito, ele é claro e puro. Ele é purificado através desse calor, dessa cocção. Já o material do menstruo, ele é terroso e turvo, impuro, porque ele não é adequadamente cozido, né? Ou suficientemente cozido. E ele é liquefeito, né? A água, então pensar o sêmen tem mais água, então a água é clara e a terra é turva, é escura. Mas é necessária e incontornavelmente da união desses dois, do sêmen e do menstruo, que vem a ser um outro da mesma espécie. O sêmen é igualmente o princípio motor, o que coloca em movimento o menstruo, fazendo-o se transformar, antes assim do que assado, e desenvolvendo inicialmente, né, um embrião, na sequência um feto e, por fim, um bebê de cada uma das espécies, né, com seus órgãos e partes próprias e apropriadas àquele tipo de ser e ao modo de vida que ele deve vir a viver. O sêmen dirige, então, os movimentos. Ele é ele mesmo movido, isso é importante, ele é princípio de movimento porque ele se move, tá? Ele tem movimentos que são próprios dele, e ele impinge esse movimento, então, no menstruo, né? Porque o menstruo, por ele mesmo, sendo, então, assim vai ser dito, né, a matéria da geração, ele é, por ele mesmo, inerte, ele não se move. Então, portanto, é assim que um é ativo, o sêmen, o outro é passivo, o menstruo, e que um será a forma, ou então carregará a forma, um pouco difícil aí de dizer, né? Se tem a forma que está ali, ou tem a forma em potência, como é que a forma está presente no sêmen. Então, e o outro, então, a fêmea, né, tem a matéria da geração daquele animal. E é aqui que vem a pergunta, a qual eu quero chegar, né? Mas por que é que uma coisa vem a ser macho e a outra vem a ser fêmea? E Aristóteles dá, no início de Geração dos Animais 2.1, ele abre com essa pergunta. Então, eu quero trazer agora, assim, é exatamente o texto, tá, do Aristóteles para a gente discutir sobre ele. Ele traz ali uma explicação teleológica, quer dizer, ele vai dizer isto é em vista de um fim, então eu entendo a explicação teleológica desse jeito, né? Isto é assim porque é em vista de um fim, é saber da geração, né? E da geração, e, portanto, da manutenção do ser desse tipo de existência, que é a existência animal sexuada. Né? Sexuada não, distinta em dois sexos, tá? Distinta em dois sexos. Então, vai ter uma explicação teleológica ali de por que os sexos são dois, no fim das contas, né? Por que eles vêm a ser. Mas depois vai ter uma explicação específica de por que por vezes vem a ser macho e por vezes vem a ser fêmea. Né? E aqui a explicação ela vai ter que ser mais natural, no sentido de apelar mais para movimentos da matéria e que envolvem a matéria, e não apenas uma explicação teleológica, né, de por que é em vista de um fim, ou por que é para manutenção da forma, ou coisas do tipo. Né? Então, uma primeira coisa que eu quero falar a respeito dessa explicação teleológica é que ela, então, é uma explicação teleológica para a existência dos dois, tá, do macho e da fêmea, e ela é uma explicação, digamos assim, do sentido, né, do significado de por que essas coisas existem, né, por que elas vêm a ser. Mas a explicação natural, ou naturalista, que a gente pode talvez chamar assim, do surgimento desses dois, vai nos mostrar, ou vai nos apresentar um favorecimento, digamos assim, do macho em detrimento da fêmea. Né? E vai ter, então, certos valores, me parece, operando aqui, para que esses diferentes surgimentos sejam apresentados como eles são. Né? Então, não são valores que estão operando na geração, não é isso, mas valores na avaliação do surgimento dessa distinção entre macho e fêmea.
O vir a ser do macho vai ser a reprodução bem-sucedida, o vir a ser da fêmea a reprodução deficiente, incompleta, imperfeita, etc. Né? E por que mesmo? Né? Então, depois a gente vai entrar nisso. Então, vamos lá. Que explicação teleológica é essa? Aristóteles vai dizer, então, Geração dos Animais, livro 2, capítulo 1. Tá? Por que os sexos são 2? Diz ele, algumas coisas existentes são eternas e divinas, enquanto outras admitem tanto ser quanto não ser. Eu estou fazendo uma paráfrase aqui do texto, tá? Mas aquilo que é nobre e divino é sempre causa do melhor naquelas coisas que admitem gradação. O que não é eterno admite existência e não existência. E a alma é melhor do que o corpo. E o que é vivo, tendo alma, é, portanto, melhor do que o que não é vivo. E ser é melhor do que não ser. E viver é melhor do que não viver. E essas são as razões para a geração dos animais. É aí que vem. Então, ele deu os princípios, assim, ele deu os princípios, agora vamos dizer por que é a geração, né? Pois, dado que o animal não possui uma natureza eterna, então, aquilo que é suscetível à geração, né, o que vem a ser, torna-se eterno da única forma que lhe é possível. É impossível ser eterno como um indivíduo, mas é possível como espécie. E é por isso que sempre houve, na verdade, e sempre há, uma classe de seres humanos, animais e plantas. E dado que macho e fêmea são os princípios destes, eles existirão naqueles que os possuem em vista da geração. Agora sim eu cito. 732 a 3, para quem quiser procurar. 732 a 3. Tá? Agora eu cito, tradução minha do inglês, tá? De algumas versões, eu consultei umas 3, 4. Além disso, como o princípio motor, aqui corresponde a definição e a forma. Então, o princípio motor, ao qual corresponde a definição e a forma, é melhor e mais divino em sua natureza do que o material sobre o qual ele opera. É melhor que o princípio superior esteja separado do inferior. Portanto, quando é possível, e na medida em que é possível, o macho está separado da fêmea. Pois o princípio do movimento, através do qual aquilo que vem a ser é macho, é melhor e mais divino. E a fêmea é a matéria. No entanto, o macho se une e se mistura à fêmea, se suja, no fim das contas, em vista da geração, pois isso é comum a ambos. Fecha aspas na linha 11. Bem, tem muitas coisas aqui, né? Tem muitas coisas. Tá? Tem essa ideia né, a alma é melhor que o corpo, tem uma correspondência, então, do ser macho com a forma, e o ser fêmea com o ser matéria, né? Porque uma coisa é essas distinções abstratas, digamos assim, né? Da forma e da matéria. Outra coisa é a identificação explícita, literal, textual, né? De dizer o macho é melhor e mais divino, a fêmea é matéria, né? E é aquilo que é inferior. E é melhor quando eles estão separados. Né? Na sequência, depois desse trecho, Aristóteles vai retomar a ideia de que as plantas têm uma vida, um tipo de vida, né? Mas que os animais, vivendo
pela percepção, né, ou em virtude da percepção, tendo uma vida de percepção, eles parecem mais vivos, digamos assim, né? O que é vivo, ele diz o que é vivo, tendo alma, é melhor do que o que não é vivo, né? Coisas desse tipo. Então, antes foi dito, como eu notei, né, alguns minutos atrás, que era mais maravilhoso, era mais sublime, possuir percepção além da mera vida, né? Além dessa mera vida de manutenção fisiológica e talvez de metabolização, né, de alimentos. E, então, possuir percepção é ainda mais maravilhoso do que possuir apenas a vida, e, né, ser capaz de fronem daquele pensamento é ainda superior, é algo ainda superior. Então, aqui só para deixar outra coisa de outras preocupações minhas, meio engatilhadas também, não sei se a gente vai voltar a elas. Mas, enfim, né, o macho, então, possui esse princípio vital, ativo e melhor, ele é um princípio motor, ele é um motor, né, ele carrega o sêmen, que é um motor, e ele dá a definição e a forma. Ele é ato, ele é princípio do ser, a ele corresponde a forma, a fêmea seria, então, mera potencialidade, ou ela carregaria em si o princípio da mera potencialidade, né, porque digamos que é inevitável dizer que a fêmea é, né? Então ela é atualmente, e em ato atualmente e efetivamente alguma coisa, né? Mas o princípio que ela carrega é meramente potência. É um princípio também de não ser, né? A ela corresponde a matéria, portanto. E é melhor, portanto, que eles existam separados, onde dá, e quando dá, e do jeito que dá, né? E só busquem estar juntos, então, em vista da geração. E agora eu me encaminho, então, para a parte mais concreta, né, que explica ali por que um é sucesso e o outro é fracasso, né? Porque a pergunta que segue, então, ou melhor, um outro aspecto dessa pergunta, né, por que os sexos são dois? Um outro aspecto é explicar por que, concretamente, às vezes vem a ser macho e às vezes vem a ser fêmea, né? Que eles existam os dois, Aristóteles já explicou, bom, é em vista da geração e para a manutenção da forma, né? Mas por que então, às vezes gera um, às vezes gera outro? E aqui eu estou no capítulo 3 do livro 2, do Geração dos Animais. Aristóteles diz assim, eu estou parafraseando, o sêmen carrega consigo o princípio da alma. Ele é um resíduo, né? Como eu já disse, o sêmen é uma espécie de resíduo, e se move com os mesmos movimentos, em virtude dos quais o corpo cresce. Talvez isso explique para Aristóteles por que, em geral, na natureza, as fêmeas são menores do que os machos também, né? Já que elas não cozinham direito o sangue, elas também não têm esse alimento, que é o sangue, circulando da maneira mais apropriada no corpo, e por isso elas crescem menos, né? O sêmen entra, então, no útero, ou algo que Aristóteles chama de tipo útero, que eu não sei anatomicamente exatamente o que é, mas ele entra lá e, então, em forma, né, coloca a forma no resíduo da fêmea, movendo-o com os mesmos movimentos com os quais, ou através dos quais ele move a si mesmo. A contribuição da fêmea para a geração é também, portanto, um resíduo, né, mas tem todas as partes do organismo completo que ela vai gerar, tem todas essas partes apenas em potência. De novo, né, daí a pergunta que vem assim, tá, mas e o sêmen do macho contém em ato a forma da espécie? Não sei. O menstro contém potencialmente mesmo aquelas partes que distinguirão macho e fêmea, né? Ora, assim como as crias de pais defeituosos
Às vezes nascem elas também defeituosas, mas às vezes não. Também a cria nascida da fêmea, e é inevitavelmente nascida de fêmeas, né? Por vezes é fêmea e por vezes é macho. E agora eu cito só uma frase, 737 a 27. 737 a 27. Diz Aristóteles, pois a fêmea é como um macho defeituoso e o fluido menstrual é sêmen, só não é puro. Pois uma coisa não há nele, o princípio da alma. Fecha aspas, na linha 29. E agora eu vou para o livro 4, do Geração dos Animais. No final do capítulo 1, ele explica, né, ele meio que recapitula o que já foi explicado sobre a geração e sobre isso, porque às vezes vem a ser macho, por vezes vem a ser fêmea. E ele diz o seguinte, agora eu cito também, 766b12. 766b12. O sêmen do macho contém em si um princípio em virtude do qual provoca movimentos no embrião e movimentos capazes de cozinhar completamente o nutrimento último, esse alimento último. Enquanto que a secreção da fêmea, que é o menstruo, né, contém apenas matéria. Agora vem a explicação. Se o elemento do macho prevalece, ele transforma o elemento da fêmea em si mesmo. Mas, se é submetido à prevalência da matéria, né, se ele não prevalece, mas ele se submete, né, então ele se transforma no seu oposto, ou se destrói. Ora, a fêmea é o oposto do macho, e a fêmea é fêmea pela incapacidade de cozinhar e pela frieza do seu nutrimento sanguíneo, do seu alimento sanguíneo. Né? Então, quando não ocorre a cocção adequada ali, o sêmen se transforma, né, meio que no seu oposto, né? E o primeiro oposto, então, vai ser a fêmea. Né? Então, essa é a explicação. Né? Tem frieza, ou tem algum outro lugar que eu daqui a pouco vou chamar a atenção, né? Pode ser a frieza, ou pode ser a abundância, pode ser muita secreção menstrual, né? Então, o sêmen não dá conta. Né? Essa explicação eu acho fantástica, assim, eu acho fantástica, fantástico mesmo, uma coisa fantástica, né? E não para por aí, depois tem, assim, bom, as fêmeas muito novas, ou fêmeas muito velhas, também tendem a gerar fêmeas, né? Porque nas jovens o seu calor ainda não está no ponto, né? Elas ainda não são quentes o suficiente, e nas velhas já passou do tempo, né? Passou do ponto, já esfriou. Então, sem contar que também tem mais machos que são produzidos quando a cópula ocorre durante ventos do norte, quando sopram ventos do norte, não do sul. Eu já conheci o minuano, eu acho. Um vento nosso aqui, vem do sul. É um vento muito mais frio, né? Então... Gente, para finalizar, eu vou para o capítulo 3 do livro 4, de Geração dos Animais, onde Aristóteles faz uma série de considerações acerca da semelhança, assim, né? O filho, ele tem que se parecer com o pai e a filha tem que se parecer com a mãe. Né? Por quê? Porque eles estão seguindo o seu princípio próprio, digamos assim. Né? Às vezes, né, as crias se parecem um pouco com os dois, né? Mas às vezes nem mesmo parecem humanos, então tem monstruosidades que surgem. Né? E ele diz, nesses casos, né, quando a cria não... filhote, né? Tô falando da cria porque aí é indistinto, né? Não se parece nem com o pai nem com a mãe, isso já é para Aristóteles um tipo de monstruosidade também. E ele diz, porque nesses casos a natureza se afastou
da classe, do genus. Acho que talvez aqui ficava bom espécie, né? Meio que se afastou, assim, quando não se parece nem com o outro, nem com algum antepassado, porque às vezes tem, né, o filho que se parece com a avó, que se parece com o avô, coisas do tipo, né? E aí que vem esse trecho fantástico, maravilhoso, sobre a mulher ser uma espécie de monstruosidade originária, assim, defeito originário, uma coisa impressionante. 767b8. Tá? 767b8. Lá vai. Então, o princípio primeiro, ou, né, a causa primeira, arché de prote, princípio primeiro de afastamento do genus, da classe ou da espécie, é que a cria venha a ser fêmea em vez de macho. Isso, no entanto, é necessário de acordo com a natureza. Tá? Anankai até Fisei. Isso é necessário de acordo com a natureza ou é naturalmente necessário, que não sei muito bem. Mas é necessário de acordo com a natureza. Vamos ver que explicação ele dá. Ora, a classe de animais divididos em sexos deve ser preservada. Então, essa classe aí, o genus, é a espécie, né? Ela deve ser preservada, ela deve ser mantida. E, como é possível para o macho, às vezes, não prevalecer sobre a fêmea, quer porque ele é jovem, quer por alguma outra causa, ele dá algumas causas que é a embriaguez, em outros lugares ele fala da embriaguez, fala da obesidade, coisa assim. E outras causas do ambiente, né? Por exemplo, os ventos, né? Do vento. Então, é necessário que os animais produzam crias fêmeas. Então, como nem sempre prevalece o macho sobre a fêmea, quer porque ele é jovem ou por alguma outra causa, é necessário, então, que os animais produzam crias fêmeas. E essa monstruosidade, embora não necessária em relação ao fim, esse aqui é o negócio aqui, né? Essa monstruosidade, embora não necessária em relação à causa final e ao fim, ela é, no entanto, acidentalmente necessária. É uma necessidade catassim-bebecós. Sobre a origem disso, devemos ver do seguinte modo. Se o resíduo gerador, quando se encontra lá com o fluido menstrual, ele é adequadamente cozido, o movimento transmitido pelo macho fará o embrião assemelhar-se a si. Assim, se esse movimento prevalece, fará do embrião macho e não fêmea, semelhante ao pai e não à mãe. Por outro lado, se ele não prevalece, o embrião será deficiente ou defeituoso a respeito daquela potência, daquele aspecto em que ele não prevaleceu. Né? Então, aí fecha aspas, então, na linha 24. O que é essa potência ou essa capacidade, né, em relação ao qual pode não prevalecer, né? Então, a prevalência do princípio ativo sobre o princípio passivo pode não se dar apenas sob alguns aspectos, né? Não absolutamente. Eu acho que quando ocorre absolutamente, simplesmente o embrião é destruído, né? Não tem como, né? Porque se eu não tenho alguma prevalência da forma sobre a matéria, o ser que há de ser gerado nem mesmo vem a ser, certo? Porque se é pura matéria, se não tem forma, não vai ser vivo, porque a alma, né, é o que torna, melhor, a forma é a alma, e a alma é o que torna vivo. Então, se a forma não estiver ali atuante de alguma maneira, tampouco nasce aquilo que está em vias de se gerar, né? Mas o que acontece, né? O que a gente tem ali, Aristóteles daí faz uma consideração muito interessante de dizer o que está sendo gerado é um macho, mas não é só um macho. É um tipo
Então, em princípio, o que está sendo gerado é um macho. Isso é importante, assim, o que está sendo gerado? O que está sendo buscado é a geração do macho. É isso que está sendo gerado. Mas é também um animal de certo tipo, né? É também, por exemplo, homem, o exemplo que ele dá, e é também Corisco ou Sócrates. Então, essa prevalência pode falhar em algum desses aspectos, né? Em 2 desses aspectos, ou mesmo em todos esses aspectos, mas aí deixa de ser, né? Deixa de vir a ser aquilo que estava vindo a ser. E em relação a esses, então, o resultado é sempre um oposto. Por isso não dá para falhar sobre todos os aspectos, né? Porque se falha no aspecto do macho, vem a ser fêmea. Né? Enfim, mas por que ele faz essa observação? Para notar também que é o indivíduo ali que é substância, propriamente falando, ele diz ali, a espécie, né, ou a forma específica, ela opera na geração, mas é principalmente o indivíduo, os indivíduos que estão atuando ali, que operam na geração, né, porque é o indivíduo que é substância. Isso ele repete ali pelo menos 3 vezes, tá, nesse capítulo 3 do livro 4. Então, é importante notar isso, para notar que vai tá ali na linha de frente, digamos assim, onde vai acontecer o problema, né? O problema não tá nas formas, né? Mas vai estar ali em alguma coisa que vai acontecer, portanto, do ponto de vista material, do ponto de vista natural. É ali que vai se dar, e é ali que se dá mudança, né? É ali que se dá essas coisas. Então, um último trechinho, só para terminar, e aí a gente conversa, em 768b25, ainda nesse capítulo 3, então, repito, 768b25, ele diz assim, ora, aquilo sobre o que o sêmen deveria agir e escapa, né, e não é dominado, né, aquilo que deveria ser dominado, mas não é, e ele não é, quer devido a uma deficiência do poder desse agente rosedor, né, e movimentador, porque ele é princípio de movimento, né, quer devido a isso, quer devido, né, ao fato de que aquilo que deveria ser cozido e transformado, né, não, deixa eu começar de novo. A gente vai traduzindo diretamente, assim, a coisa vai ficando complicada. Então, aquilo sobre o que o sêmen age, né, isso aí, que é o menstruo, né, ele escapa e não é dominado em 2 situações. Quer devido a uma deficiência de poder no agente cozedor e movimentador, quer devido ao fato de que isso que deveria ser cozido e transformado em diferentes partes, né, ele é muito frio ou muito volumoso. E a pergunta que fica, assim, então, para a gente começar a conversar é como é que isso ressoa em vocês? E como é que a gente lê essas coisas hoje, não sem algum constrangimento, digamos assim, né? E as questões que eu faço para o Aristóteles, né, eu coloquei lá no início, assim, né? Me parece, quando Aristóteles diz aqui nessa penúltima citação, né, que eu fiz, assim, a geração da fêmea é necessária acidentalmente, né, ela não é necessária em vista da causa final, mas ela é necessária apenas acidentalmente. Eu fico me perguntando, assim, mas um dos critérios, né, lá na física para a gente distinguir processos que são naturais, a saber, serem em vista de um fim, é que eles não sejam esporádicos, né, e sejam frequentes. Frequentes não num sentido puramente quantitativo, né, não é simplesmente que ocorre muitas vezes,
mas é algo que ocorre muitas vezes porque é a expressão de uma espécie de regra natural, e uma regra que é dada pela finalidade. Então, se a finalidade é a geração, precisamente, da existência dos sexos, né, do macho e da fêmea, por que é que a existência da fêmea não é considerada também como sendo em vista da finalidade, a saber, da geração, e a geração como uma espécie de meio, né, o melhor meio que os animais têm para se manter no ser, se manter na existência através de um outro da mesma espécie. Mas é isso, gente. Espero não ter sido muito enfadonho. De modo algum, E a professora Priscila. ideia é a gente conversar. Muito obrigada. Não, de modo algum, foi excelente. Com certeza ressoa nas discussões contemporâneas acerca do feminismo. E, bom, eu acho que vão ter questões aqui, mas eu gostaria de saber como você, enquanto filósofa e historiadora da filosofia, como você tenta se contextualizar, né, no que diz respeito a toda essa narrativa, como que você se posiciona? Porque, trazendo agora uma questão muito contemporânea, né, a gente tem um pouco essa lógica, muitas vezes, do cancelamento de autores, cancelamento de autoras, cancelamento de pessoas do cotidiano, de militância, enfim. E a gente não pode simplesmente apagar essa história, né? Mas, trazendo, né, um ponto de vista Foucaultiano, entender que há ali um jogo de saber e de poder, e que isso vai, de alguma maneira, criar condições de possibilidade também. Para algumas estruturas ou matrizes, como diria Butler, né, para uma matriz da heteronormatividade, por exemplo, que tem uma dimensão também, de um ponto de vista ético, uma dimensão violenta, né, e que incide sobre vidas reais, de modo a excluí-las por meio de todo um processo de moralização do que deve ser e tudo mais, né. Então, tanto esse lugar de passividade que foi dado à mulher, né, quanto também essa em certa medida, essa imposição, a gente pode dizer, né, de uma reprodução compulsória, assim, né, no sentido de que isto é o que deve ser feito, vai ressoar nas perspectivas feministas, que vão, de alguma maneira, criticar, né, colocar em questão. Então, eu gostaria de entender como você se posiciona, em primeiro lugar, e depois, né, a gente tem já mãozinhas levantadas aqui, a professora Viviane, o Rafael. Então, só para iniciar o debate mesmo. Muito obrigada, professora. Legal, Cassiana. Traz um monte de questões legais, assim, né? Mas, em primeiro lugar, assim, deixa eu ver por onde eu começo, né? Eu acho que o perigo do cancelamento, eu acho que tu anuncia ele, né? O perigo do cancelamento é o apagamento. É o apagamento e portanto, a gente não entender como é que essas narrativas, essas explicações, na verdade, elas tiveram uma influência enorme para o modo como as nossas sociedades ocidentais, pelo menos, são organizadas, né? E, né, eu nem falei aqui do que aparece lá na Política do Aristóteles, né, em que a virtude da mulher é obedecer ao marido. Tipo, essa é a virtude da mulher. Essa é a virtude, né? Ela não tem, ela até tem todas as capacidades que os homens têm, mas
são capacidades um tanto quanto, elas não têm autoridade, assim, elas não têm a força para que prevaleçam, né? Então, a razão deliberativa, né, ela não tem força suficiente contra as emoções, né? O que eu pretendo um pouco sinalizar quando eu faço as questões que eu faço para a própria teoria do Aristóteles? O que eu quero sinalizar, na verdade, e provocar é a ideia de que essas tensões, elas... deixa eu dizer de outro jeito, assim, eu quero sinalizar justamente para uma dificuldade na teoria para mostrar o quê? Que são posições ou são coisas que Aristóteles assume que ele não precisava assumir e que, portanto, também o que está por trás é machismo, sexismo e talvez misoginia, né, nesse caso aqui, né? Então, assim, olha só, dada a sua própria teoria da natureza, esse troço não cola, entendeu? Tipo assim, então, o que é que pode estar por trás aqui? Eu faço essa sugestão, assim, tipo, olha, só pode ser, não é possível. Então, assim, eu acho muito ruim, às vezes, a gente dizer, né, e a gente está vendo cada vez mais, eu acho isso muito importante, assim, tenho algo a dizer sobre isso, assim, da gente falar sobre esses textos que, na minha formação, por exemplo, eles nunca foram sinalizados. Claro, eles sempre tiveram aqui junto, entendeu? Com as obras completas, estava aqui dentro. Mas não era isso que eu ia estudar, né? Eu fui estudar a ética, e é um pouco assim, quando surge assim uma pergunta, a gente lê a política, não tem muito o que fazer, né? Quando a gente estuda filosofia política, é quase inevitável passar pelo Aristóteles e passar por essas coisas que ele diz, né? Portanto, para uma naturalização, né, e uma essencialização de papéis que, deixa eu roubar a expressão que a Inara me disse esses dias, que a gente já falou sobre isso não faz muito tempo, a gente falou juntas, coisas que eram sociais, ou apenas sociais, e que Aristóteles naturaliza, né? Então, ele essencializa essas funções da mulher, né? Ele pretende justificar naturalmente a escravidão. Não é só uma coisa de escravo de guerra, escravo de circunstância. Não, escravo de circunstância, vá lá, alguém pode até dizer que é justo, dependendo da guerra que está acontecendo, sei lá, mas de circunstância, não por natureza, né? Isso é pesado demais. E em relação ao papel da mulher, a mesma coisa, né? Aparece lá na política e tal. E se a gente começa a olhar para esses textos e começa a problematizar esses textos, durante muito tempo na nossa formação é dito assim, não, preciso olhar para essas coisas aqui. Isso aqui é porque era do tempo do Aristóteles. Isso era do tempo do Aristóteles, mas não faz muito tempo, né? Também, de novo, uma menção à minha querida colega Inara, não faz muito tempo que um sujeito que está por aí, tem muito poder, diz que no quinto filho ele deu uma fraquejada e teve uma mulher. Né? Então, não é do tempo, sabe? Eu acho que tem uma coisa assim que tem contextos para que isso tenha surgido. Bom, talvez o nosso contexto tem algumas coisas mais mascaradas, talvez, mas a verdade é que essas teses, assim, ou essa estrutura de família, de por que existe uma superioridade do homem sobre a mulher, é algo, por exemplo, que vai ter uma força imensa aqui no nosso país, com a vinda dos jesuítas, que vem com esse aristotelismo, né? Então, é muito engraçado quando a Europa já começa, né, tá se modernizando ali, tá? Né, 1500, 1600, né, e tá surgindo... A gente, às vezes, bate muito nos modernos e no racionalismo moderno, mas eu não sei, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, tipo... Às vezes eu acho que tem coisas teóricas a serem investigadas aí, que eu acho muito interessante. Mas, sob um certo aspecto, isso já estava começando a mudar ali,
E talvez por isso, em alguns textos da modernidade, isso comece a aparecer explicitamente. O que eu estou dizendo parece contraditório, mas eu acho que não é. Eu acho que é porque essas coisas estavam começando a ser questionadas, e claro, tá, a Declaração de Direitos Humanos já vai ser muito posterior, mas é porque elas estavam sendo questionadas que surgia a necessidade de dizer que tem uns povos lá, como Hegel diz, o Kant diz, tem uns povos lá na África que não conseguem muito, tem uma certa, né, dificuldade aí em relação à civilização, eles não são muito civilizados. Eles não constituem propriamente comunidades políticas. Eles são um agregado lá de gente que vive junto, mas não é bem político aquilo. Né? Então, mas eu acho que é porque isso está começando a surgir como um problema que isso precisa ser afirmado. Então, eu acho que cancelar os autores é a última coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que falar sobre eles. A gente tem que falar, a gente tem que ir atrás e, sobretudo, não sei se é o caso de vocês, não sei se é, né, mas no meu caso eu vejo isso como uma coisa para mim, assim, eu tive uma formação em que eu não olhei para esses textos, em que me foi dito que não era relevante eu olhar para esses textos. Só que eu cada vez vejo mais como é relevante, sim, é relevante. E é relevante para entender a teoria do filósofo também, sabe? E é relevante também como... eu gosto de falar nesses termos assim, como uma humanização dos filósofos. Às vezes a gente endeusa demais, né? Coloca eles num pedestal e toda a interpretação que a gente faz é no sentido de salvá-los das críticas e das objeções. Toda a interpretação que a gente faz. Não estou dizendo que a gente não deva fazer, né, o princípio de caridade interpretativa, que a gente não deva buscar a melhor versão do filósofo que a gente está lendo, da filósofa, né? Mas eu acho que isso, às vezes, né, citando o próprio Aristóteles, né, tem um exagero aí, a gente vai para o extremo que é vicioso, e acaba não enxergando, ou, né, fechando os olhos para alguma evidência que possa se apresentar. E isso é muito ruim. É muito ruim, nos bitola, não nos deixa enxergar mesmo o pensamento desse filósofo, dessa filósofa, de uma maneira mais ampla, e não nos permite enxergar eles como seres humanos capazes de erro, capazes de serem péssimas pessoas em relação a vários aspectos. Assim, podem ser péssimas pessoas. Né? Bom, aí é aquela coisa assim, até que ponto você também ainda consegue se relacionar com essa teoria que pode se mostrar corroborando, né, ou sustentando violência, uma busca por justificativa de segregação e etc. Até que ponto cada um de nós consegue, né? Mas bom, eu quero ouvir também o que as pessoas têm a dizer. Muito obrigada, professora Priscila. É ótimo a gente ter essas discussões, sobretudo para a gente conseguir repensar né, os nossos autores e entender também até que ponto a gente se aproxima e se distancia deles também, das nossas próprias práticas cotidianas mesmo, de vida. Enfim, sem mais delongas também, eu vou passar a palavra para a professora Viviane. Professora, fique à vontade para fazer a sua questão, por favor. Obrigada, Cassiana. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, mas eu vou procurar ser breve, e acho que também a Priscila vai ser breve, porque são muito pontuais, assim. Queria demais agradecer a Priscila, assim, excepcional a apresentação, é muito iconoclasta, né, como a Priscila falou no final. E, Priscila, como eu não consigo desvincular-me das minhas inquietações acadêmicas pessoais, eu vou te fazer 2 perguntas muito de curiosidade, muito tangenciais ao seu texto. E uma em relação à sua resposta para a Cassiana. Então, as 2 perguntas que eu tenho tangenciais é a seguinte: você explorou, você começou falando dos contrários, né? Eu achei muito interessante como você deu concretude para essa noção de contrários, mas ao mesmo tempo me pareceu que a noção de contrários ficou difícil de captar
né? Por exemplo, eu não me vejo como contrária dos homens, assim. Então, eu queria saber, assim, se você... se você explorou essa noção de contrários que está sendo mobilizada aí, é a primeira pergunta. A segunda, você se referiu aos indivíduos, disse, né, é gerado homem, mas também é gerado Sócrates e Corisco, então são gerados os indivíduos que operam a geração. Eu queria saber se você se lembra da expressão grega para indivíduos, é só se você se lembra, porque senão depois você me envia, por favor, é só porque essa é uma noção que me chama atenção, assim, né, no Aristóteles. E a terceira pergunta, quando você respondeu a Cassiana, é a seguinte: você disse assim, não, o Aristóteles até reconhece, né, a humanidade da mulher, de certo modo, mas na relação com o homem, assim, a força masculina faz com que, então, a mulher a mulher deva obedecer, o seu papel seja obedecer. E aí me parece que o que vira a virtude da mulher no Aristóteles está muito amparado na concepção de justiça do Trasímaco, né? Então, justo é a lei do mais forte, o homem mais forte, então a virtude da mulher resultou ser obedecer. E eu te pergunto, se for do jeito que eu estou dizendo, isso já não seria um argumento assim que enfraqueceria a justificativa que o Aristóteles dá para a virtude da mulher ser obedecer ao marido? Era isso. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Viviane, saudade! Quanto tempo que a gente não se fala! Pois é, vamos ver se o Ômicron vai ser a última variante para a gente voltar a se abraçar. Eu já estou com saudade. Essa Covid está percorrendo todo o alfabeto grego, um negócio louco, né? Pois é. Eu estou com saudade de reunião de departamento. Mas, claro, tudo. Mas obrigada. Ótimas perguntas. Olha, em relação, claro, né, é muito engraçado, assim, esse negócio dos contrários, né? Eu vou por cada uma delas, né? Esse negócio dos contrários, eu de fato não me vejo como contrário de homem, né? Tampouco vejo a minha gatinha como contrária do filhote dela, que é o tofu, que é macho, né? Mas eu entendi a ideia no Aristóteles, por que ele apresenta isso ali como contrário, e tem a ver com isso, né? Com essa ideia das fêmeas serem uma espécie de receptáculo da forma, pura e simplesmente, né? Que é isso que eu nem toquei nessa parte, né, do comentário da Cassiana, né, acerca da reprodução compulsória da mulher também, que é algo que é muito questionado, né, e é muito problemático, assim, né, porque acaba que, enfim, eu fui ter filhos muito mais tarde, por exemplo, né, é uma questão, assim, sempre foi uma questão, é sempre uma questão para a mulher. Se você tem, por que teve? Na idade que teve, por que não esperou mais? Se não tem, mas está passando o relógio biológico, olha aí, ó, não sei o que. Quer a gente tenha, quer a gente não tenha, parece um pouco assim, a maternidade é sempre um problema para a gente, é uma coisa impressionante, assim. Enfim. Em relação ao indivíduo, eu acho que é Hécaston. Tá? E nomeia ali o Sócrates e o Corisco, né? Mas eu não vejo assim, tá, como contrário, a gente não é contrário, mas eu entendi na ideia de por que os princípios são contrários. Isso eu nunca tinha entendido, assim, de onde que vinha esse troço, assim. E aí é isso, um pouco de concretude conseguiu me fazer entender. E acerca da submissão da mulher ao homem, a força diz respeito à força da deliberação. Então, assim, não é força física, né? Eu entendo assim, eu acho que a força, assim, o homem, ele é capaz de, digamos assim, controlar as suas emoções, e não só controlar, né, ele é capaz de educar as suas emoções de tal forma que as suas emoções falam com a mesma voz da razão, né, e ele pode ser, portanto, virtuoso sob esse aspecto.
no aspecto, portanto, da razão prática, né? Ele pode ser um prudente. No caso das mulheres, como elas, a sua razão não é, e eu acho que é curious, tá? O termo que ele usa, ela não tem essa ingerência sobre as emoções, ela tampouco consegue ser plenamente educada. Ela pode ser educada, talvez como um continente pode ser educado, né? Ela se contém, mas ela se contém talvez mais por medo do que por obedecer a um princípio racional, porque o seu princípio racional é que não tem força. Né? E que é o mesmo princípio explicativo, assim, de por que algumas pessoas são escravas por natureza, né? É porque também a deliberação é que não tem essa força, né? Mas acho que é isso. Muito obrigada, Priscila. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Então, a gente passa a questão do Rafael Silva. Por favor, Rafael. Em primeiro lugar, agradecer, foi uma exposição muito clara, né? Muito bem articulada, então obrigado, Priscila. E a minha pergunta retoma algo que foi dito pela Cassiana, e é no seguinte sentido. Em alguns momentos da sua apresentação, eu fiquei com a impressão, e aí essa é uma primeira pergunta, se é uma impressão ou se não, que isso que você apontou na teoria aristotélica de reprodução pode ser uma contradição do pensamento aristotélico. E o que eu quero dizer é, se isso for uma contradição, digamos, acidental, é possível, por assim dizer, purgar o sistema, né, o conjunto delineado ali, tirando essas partes mais problemáticas que adviriam, digamos, de uma série de preconceitos próprias, digamos, do tempo de Aristóteles, concepções, às vezes, pessoais, de classe, enfim, e tal, mantendo as premissas do sistema, por assim dizer. Se a contradição ela for de base do sistema, como é no caso da política, me parece, eu acho que a definição de comunidade política proposta pelo Aristóteles, a gente pode ainda ver questões levantadas lá, tentar refletir sobre o posicionamento do Aristóteles, mas, a meu ver, a teoria em si, ela tem pressupostos que não podem ser compartilhados por nós, pura e simplesmente. Então, se a gente não compartilha aqueles pressupostos, frequentemente as conclusões extraídas dali, nós não poderemos compartilhar delas tampouco, né? Então, a minha pergunta para você é, com relação, e eu digo que isso se relaciona com a pergunta da Cassiana justamente porque isso diz respeito a como nós nos posicionamos com relação ao pensamento de Aristóteles hoje, no sentido de, olha, vamos denunciar porque isso teve efeitos muito perniciosos ao longo da história, é preciso rever essas consequências, mas, em larga medida, isso já não é mais válido hoje, vamos tentar bola para frente, ou tem muitos problemas, mas é possível que esse pensamento ainda nos dê a pensar certas questões, desde que nós nos posicionemos com relação àquilo que é mais problemático, aquilo que é, talvez, acidental a esse pensamento. Mas obrigado pela exposição, eu gostei muito. Obrigada a ti, Rafael. Olha, interessantíssima. Eu não sei se eu sei responder, mas eu acho que eu tô cada vez mais me inclinando. Eu tinha a posição mais conservadora, digamos assim, tá? Eu tinha a posição mais conservadora no sentido de dizer, né, como tu colocaste assim, tá, tem esses problemas aqui, mas olha só, tem um monte de outra coisa, ou então, né, tem coisas aqui que dá para salvar. Eu estou cada vez me inclinando para o bola para frente, assim, eu cada vez me inclino mais, é impressionante, assim, quanto mais coisas a gente vai lendo, eu diria que eu expandi a minha leitura
horizontalmente, não verticalmente, né? Verticalmente é muito do que a gente faz na nossa formação de mestrado, doutorado, mesmo pós-doutorado, a gente faz a gente afunila e afunda, né, no pensamento de um aspecto da teoria de um filósofo, digamos assim. Quem faz, ou, né, algo como história da filosofia, eu tenho muitas dúvidas sobre se eu faço história da filosofia, eu acho que não. Não sei fazer isso. Eu acho isso péssimo, na verdade. Gostaria muito de dizer faço história da filosofia, mas não, nem isso. Mas o que eu acho é que também uma coisa é a gente dizer assim, né? Olha, como no caso da política, concordo plenamente contigo, né? Tem um monte de pressupostos ali. Bom, o que é mas aquilo ali é só uma metáfora de como a polis veio a ser. Ah, é? Só um pouquinho. Primeiro é o macho e a fêmea, depois vira em família, daí a família que tem até um boi, né? Que o boi é o escravo do pobre, né? Então vai. E aí que isso se transforma no clã, e isso vem a ser a comunidade política. Pessoal, olha, isso daí está toda a explicação de por que certos povos são menos evoluídos. Gente, não, para aí, né? Para aí. Sob esse aspecto, que bom que o contratualismo ganhou, né? Na história, digamos assim. Por outro lado, né, dizer que isso tudo foi superado, né, ou melhor, foi superado sob que aspecto, né? A gente tem outros pensadores e outras pensadoras que nos ajudam a entender a realidade de uma maneira menos preconceituosa, talvez, né? A gente tem isso, para mim, ainda por outro lado, né, mas eu acho que com isso tu vai concordar comigo, assim, eu acho que isso, por outro lado, não nos impede de ainda revisitar esses filósofos e talvez para marcar isso, para marcar justamente, olha só, isso aqui não serve mais e não nos serve, isso aqui, nós não queremos mais que isso seja assim, por quê? Né? Então, reafirmar eu acho esses argumentos muito importantes e reafirmar usando o texto de base, né? Mas ali, em relação aí a essa, então, especificamente aqui, né, desse ponto que eu coloquei, eu acho que, enfim, é biologia, eu acho que, né, eu acho muito bonito isso, por outro lado, assim, né, eu acho muito bonito esse tipo de texto, né, embora não tenha a beleza toda, né, não tem a beleza toda de um Platão, e acho que o Teodoro falou alguma coisa hoje de manhã sobre isso, né? Um texto chato do Aristóteles, mas tem uma beleza de tentar descobrir explicações sem instrumento nenhum, assim, para alguns fenômenos da realidade, né? E essas explicações não são elas neutras, né? Não são elas sem uma carga valorativa imensa, mas é um esforço sem microscópio, é um esforço sem paleontologia, é um esforço sem geologia, é um esforço em que ainda nada dessas coisas, sem biologia e sem teoria evolutiva, né? A gente não tem isso. E tem uma tentativa de explicação da realidade, eu acho isso muito bonito, assim. Tá tudo errado, no fim das contas, né? Vamos combinar, assim, tá tudo errado. E aí a gente poderia dizer, bom, mas está tudo errado em relação à teleologia, inclusive, né? Tá, gente? Sim, sim. Mas era um modo, eu sempre vejo, assim, a teleologia um pouco assim, a teleologia é um esforço de dar sentido, de dar significado para o mundo. E sob esse aspecto, é um instrumento importante, eu acho. Acho que ele é um instrumento importante e acho que a noção mesma de teleologia, ela nos permeia, inevitavelmente. Né? E a gente analisa ainda e entende as nossas ações como meios em vista de fins, por exemplo. Né? Então, nem que seja para a gente elucidar a nossa agência no mundo, eu acho que tem alguma coisa aí sim que se salva.
entende? Tipo assim, isso é importante para a gente, para ajudar a pensar. Talvez a gente não tenha, como Aristóteles diz, né, um fim para o ser humano, uma finalidade, que é aquela que dá, né, que dá o sentido, o significado e o valor para a nossa vida, né? Talvez não tenha, de fato, acho que não tem. Mas isso está em disputa, digamos assim, né? E o que é a felicidade? Ele apontou pela primeira vez para algo que é eudaimonia. Bom, a gente traduz por felicidade. Então, isso gera discussão ainda. Isso gera discussão, sem que a gente precise passar pano para ele. Eu acho que isso que é um negócio, assim. Gera discussão sem precisar passar pano. O problema é ficar o tempo inteiro achando, não, mas aqui a gente poderia... Não, mas aqui a gente poderia... Gente, chega um momento que às vezes a gente fantasia coisas. E isso simplesmente é falso. A gente fantasia coisas para salvar os filósofos. É simplesmente falso. Enfim. Perfeito, Priscila. Eu juro que eu não vou me estender, porque tem mais gente de mão em pé e, enfim, o horário está avançando, mas é só porque me parece fundamental que, se por um lado, né, no caso da teoria, digamos, de biologia, ou do que a gente entenderia como ciência, do Aristóteles parece ultrapassado, frequentemente a gente escuta esse outro argumento, né, de que talvez a ética se salve, a política se salve, mas eu acho que as implicações dos pressupostos colocam abaixo as teorias políticas, as teorias éticas e assim por diante. Então, é isso que você falou no final, a meu ver, assim, é revisitar isso sem passar pano, porque tem muitos problemas graves também na ética, também na política. Então, perfeito, obrigado. Então, a gente passa a próxima pergunta. Rodrigo, por favor, fique à vontade. Obrigado. Bom, parabéns, Priscila. Muito interessante as questões colocadas. Eu tenho uma questão que eu elaborei aqui. Eu ia tentar colocar no chat, mas eu acho que não deu certo. Então, eu escrevi, né? Vou procurar ler a questão, que é uma questão baseada no artigo do Cosman, né? Eu não sei se ele está tentando passar pano aqui nessa explicação dele, eu não sei. Aí você me diz. Antes de, propriamente de fazer a questão, eu vou fazer uma pequena contextualização, né, sobre esse artigo do Cosman, que está diretamente relacionado com a temática. Então, ele, de acordo com o Cosman, né, em seu artigo Macho e Fêmea na Geração dos Animais, em Aristóteles, né? Quando Aristóteles fala de matéria e forma na geração dos animais, né, na obra Geração dos Animais, ele estaria ressaltando, sobretudo, esses dois princípios, né, a matéria e a forma, no contexto da análise do processo gerativo de um embrião, quer dizer, de um indivíduo que está sofrendo processo, né, está passando por um processo de geração, e não no contexto da análise de um animal já constituído ou desenvolvido. Então, nesse sentido, o sêmen masculino, né, o esperma, ele não conteria de modo algum a forma ou o princípio formal no seu estado atual, né, na sua atualidade, né? O princípio formal, a forma quando a gente se refere a um indivíduo já completamente desenvolvido, mas aqui se trata de uma análise lá do processo gerativo de um novo organismo, né? Então, antes, ele conteria o pneuma, né? O esperma, ele conteria o pneuma, que é imbuído do calor vital e de certos movimentos específicos formativos capaz, né? Capaz, e não contendo já a forma atualizada, capaz de gerar um novo indivíduo especificamente idêntico. Então, seria, então, estritamente essa capacidade, a capacidade de gerar um novo indivíduo especificamente idêntico, de dar início, né, ao processo de geração, a característica mais propriamente distintiva do macho em relação à fêmea. No entanto, haveria um outro tipo de capacidade, que seria próprio à fêmea agora, né? E que faltaria ao macho, isto é, a capacidade de gerar em si mesmo. O macho não teria essa capacidade de gerar em si mesmo, né? O macho teria a capacidade de gerar
de dar início ao processo de geração, mas não teria essa capacidade própria da fêmea, que é capaz de gerar em si mesmo. Então, sendo assim, na atividade reprodutiva, o macho seria o gênero capaz, por um lado, né? O macho seria o gênero capaz de gerar em outro, e a fêmea, por outro lado, o gênero capaz de gerar em si mesmo. São dois tipos de capacidade distintas, né? Na atividade reprodutiva, o esperma fornecido pelo macho não seria responsável, então, por transmitir a forma no seu estado atual, né, ou no seu sentido específico atualizado, mas apenas os movimentos gerativos necessários à geração de um novo organismo a partir do princípio material fornecido pela fêmea, né, que você disse na apresentação, ou seja, que se trata do substrato catamenial, que é o resíduo menstrual, o catamênio. Então, sob essa perspectiva, parece que a diferença entre macho e fêmea, né, pareceria residir, então, não entre dois modos de ser do animal, tal como, por exemplo, um sendo totalmente humano e outro um pouco menos humano, né? O macho totalmente humano e a fêmea um pouco menos humana. O que teria e aquele que não teria capacidade gerativa, porque ambos têm uma capacidade gerativa mais distinta, né? Mas sim, então o que seria o caso, né? Eles teriam fundamentalmente o que tem o poder de engendrar o macho e aquele que tem o poder de comportar a geração em si. São dois tipos diferentes de capacidade gerativa, né? Primeiro, o macho ele possuiria o poder de engendrar, e a fêmea, por outro lado, o poder de comportar a geração em si. No entanto, né, entretanto, porém, Aristóteles, ainda assim, de acordo com aquela passagem lá do primeiro capítulo, livro 2, do Geração dos Animais, que você citou, parece atribuir uma maior importância, assim, ou um papel mais relevante àquele que tem o poder de engendrar, ou seja, o macho, né? Esse poder de engendrar contém em si. Por que ele seria mais relevante, né? Por que Aristóteles atribuiria maior importância, né, a esse tipo de capacidade ligada ao macho? Porque ele conteria em si o princípio do movimento, que é a arquetes kinesios, né? O princípio do movimento gerativo, no qual, por sua vez, reside a definição e a forma, o locus, o parquei, kaitoid, lá na passagem, né, nessa passagem que você citou lá no início, logo no início do capítulo 1 da geração dos animais. Então, agora é a minha pergunta, né? Porém, mesmo que Aristóteles atribua esse papel mais importante a esse aspecto, a essa propriedade ligada, né, capacidade gerativa ligada ao macho, né? Mesmo assim, essa linha de entendimento, né, com base no artigo do Cosmo, se correta, ela não poderia, talvez, levar a alguma consideração de que, conforme a compreensão de Aristóteles acerca das diferenças entre machos e fêmeas, ou entre homens e mulheres, não se trataria tanto de pensar em alguma noção de ser mais ou menos humanos, não se trata disso, de pensar, né, nessa noção, uma noção nesse sentido, de ser mais ou menos humanos, ou mais ou menos racional, mas sim a diferença ela estaria, então, ela estaria ligada exclusivamente em alguma ideia relacionada a uma capacidade apenas distintiva, tida como melhor, né, aquela passagem da geração dos animais, que Aristóteles considera como melhor, de imprimir o princípio do movimento gerativo no processo reprodutivo. Então, essa é a minha questão, né? Qual que é a questão? Então, a gente poderia levar, então, alguma consideração de que não se trata de levar em conta, né, ou de ter em mente de que seria, Aristóteles está falando que a fêmea e o macho seria mais ou menos humano, ou mais ou menos racional, mas que o macho, ele comporta esse tipo de capacidade gerativa, né, que a fêmea não tem. E esse aspecto, essa propriedade gerativa, ela é melhor.
no âmbito da análise do processo gerativo dos seres vivos, né, dos organismos vivos. Que Aristóteles fala nessa passagem lá do primeiro capítulo, Geração dos Animais, de que, se for possível, é melhor, né, que o princípio melhor, né, o princípio superior seja separado do princípio inferior, algo nesse sentido, né, que, ou talvez, se possível, é melhor de que o princípio gerativo seja separado, esse princípio gerativo ligado ao macho, que é um princípio gerativo de uma maneira que é considerada de uma importância primária, e aquela capacidade gerativa que está ligada à fêmea seria uma capacidade de tipo secundária, né? Então, seria nesse sentido, talvez, que a gente pudesse ver, né, a diferença entre macho e fêmea, não no sentido de melhor ou de mais humano ou de mais racional, mas de que simplesmente o macho ele comporta um princípio na análise do processo gerativo dos seres vivos, né? Comporta um princípio gerativo que seria, na análise de Aristóteles, da biologia aristotélica, um princípio mais importante do que aquele que a fêmea comporta, mas que é necessário também haver, se for o caso, né? Se for possível que haja essa separação, é melhor que seja assim. Bom, seria isso. Pergunta. Obrigado. Então tá, obrigada, Rodrigo. Rodrigo é pós-doc aqui na URGS, já fez uma disciplina comigo, a gente sempre tem uns embates, né, Rodrigo? A gente sempre... Posso responder? Eu vou responder bem rapidamente, assim, para a primeira pergunta, né? A primeira consideração que tu fez, né? Eu não sei se isso é passar pano, eu vou dizer é exatamente isso. Porque, olha só, em primeiro lugar, né? Pelo menos as dificuldades que eu apresentei, assim, não consistia em tirar a consequência, né? Eu não disse que o macho era mais humano, a fêmea era menos humana, nem menos racional, muito pelo contrário, ela é tão racional quanto o homem, ela não é capaz de virtude da razão, isso é outra coisa, né? Mas, várias vezes, quando você está falando aí, apresentando a posição do Cosman, né, apareceu a palavra melhor e mais importante. Por que melhor e mais importante? Se não há geração, por exemplo, apenas com... Se fosse o caso, das formas serem masculinas. A forma humana não é masculina. Ou a forma humana é masculina. Eu gosto de brincar com os alunos. Tem tico na forma ou não tem? Não tem, né? Não tem, né? Se não tem... E eu preciso dos dois. Eu preciso do macho e da fêmea. Por que é que eu digo que um é superior ao outro? Isso está dito, isso é texto. Por que um é superior ao outro? Ah, porque um tem movimento e o outro não tem. Ah, é? De novo, é uma tentativa interessantíssima de dar sentido para o que está acontecendo ali no momento da geração. Mas a verdade é que Aristóteles está errado. E sim, tem, mas aí que está, né? Por que supor que é no sêmen que está o princípio do movimento e não no menstruo? Por quê? Por que que não? Porque isso não é uma coisa observável, certo? Isso não é observável. Quais são as evidências que ele apresenta? Tudo bem, podemos ir lá. Quais são as evidências, né? O que que tem? Eu tenho a cor. Eu tenho algo do tipo líquido, que não é terroso. Então, tem uma coisa de uma espécie de hierarquia dos elementos aí também, parece. Por que que a terra é suja? A água é limpa? Tem isso. Os homens podem se tornar inférteis pela água pesada, eles chamam de água pesada, né? Água saloba, assim, que tomam. Enquanto que se a água é límpida,
o sêmen tende a ficar, né, melhor e, portanto, mais fértil, né? Mas, sim, e tampouco eu disse, né, inclusive eu botei isso como uma dificuldade, assim, como assim? De acordo com o texto aqui, parece que o sêmen carrega a forma, mas eu disse, tem um problema aqui, não pode ser o sêmen carregar a forma, porque isso significaria o quê? Que lá quando está sendo gerado, né, é o quê? É um pedacinho da forma do homem ali, do macho, sai um pedacinho da forma, ali, não sai a forma, né, não é a forma que pode sair ali, não pode ser a forma, é uma coisa, é algo que vai ser entendido como a forma, ou que vai ser capaz de gerar a forma. Mas em relação a isso também, a gente tem os textos. O princípio motor corresponde à definição e à forma, ele é melhor e mais divino em sua natureza, e é por isso que ele é melhor e mais divino em sua natureza do que o princípio material, e é por isso que o que é superior deve estar separado do inferior, e então, por isso, na medida em que é possível e como é possível, o macho está separado da fêmea. Tipo, sim, é o princípio de movimento, sim, é o princípio de movimento, sim, é o pneuma, é calor vital, mas por que supor que o calor vital está do lado do macho e não do lado da fêmea? Por que não supor que ambos contribuem com, como tu disse, né, com potências diferentes, mas não necessariamente uma superior à outra? Por que uma tem que ser superior à outra? Por que não podem ser potências diferentes? Um que é a capacidade de largar a semente, mas outro com a capacidade de gestar a semente. Por que isso simplesmente não é visto assim, com uma igual importância? Esse é que é o ponto, assim. Esse é que é o negócio, assim. Por que existe essa hierarquia, né? E daqui a pouco alguém transporta isso lá para a matéria e para a forma, né? E é um ponto já eu acho, também de crítica, assim, né? Porque a alma é superior ao corpo. Que dualidade é essa? Não é ilimorfismo? Não é assim, tem uma conexão e uma, né, eu não consigo dissociar matéria-forma e tal, né? O corpo é um corpo de um ser vivo na medida em que ele é animado, e uma alma é uma alma de um ser vivo na medida em que é uma alma em um corpo. A gente não tem dissociação. Então, eu digo, essas são tensões, assim, complicadas. Então, daqui a pouco pode questionar isso também, assim, tipo, por que a alma é melhor que o corpo? Então, eu acho, Rodrigo, eu acho que isso vai passar por... Obrigado, Priscila. Não, eu só queria fazer uma observação final, é que na geração, né, dos animais, Aristóteles ele fala só dessa diferença, né, que seria a diferença que o Cosma ele vai enfatizar, que seria só uma diferença de capacidade gerativa, né, que seria distinta da fêmea e do macho e tal, mas quando ele trata, isso daí se trata da capacidade lá no ânimo, da capacidade nutritiva da alma, né, autotréptica. Mas quando Aristóteles fala da capacidade sensitiva e mesmo da capacidade sensitiva estética, né, e a mais propriamente humana, que é a capacidade intelectiva, né, no ético, Aristóteles não faz essa distinção, né? Parece que ele faz essa distinção apenas ali no exame, na análise do processo da geração do organismo vivo. Mas seria difícil também a gente ver, uma pergunta que o Rafael fez anteriormente, né, sobre avaliar em que medida as obras de Aristóteles, né, podem ser avaliadas, né, na sua relação. A política parece ser bastante, quando ele fala, né, do caso da fêmea, dos atributos da fêmea, da mulher e do homem, parece bem ser quando ele fala disso, parece ser um assunto totalmente diferente, né?
de quando ele trata sobre o gênero lá na geração dos animais. Um exemplo seria também o caso da ética nicômaca. Na ética nicômaca, Aristóteles fala da divindade, por exemplo, né? Mas como o David Ross observou, quando ele fala de divindade na ética nicômaca, ele está falando mais próximo da concepção religiosa da época ali, mais popular da época. Mas tem a obra, por exemplo, Lambda, que seria onde Aristóteles trata da noção de Deus, né, que ele considera ser a noção de divindade de Deus, né, do Lambda, livro 12, lá da metafísica, de um modo mais sistematizado, ou que seria mais o pensamento oficial, assim, dele, definitivo dele, né? Eu acho que, se a gente for relacionar, né, o que eu estou querendo dizer, e quando Aristóteles fala lá no livro Lambda, da concepção de Deus, né, do primeiro motor imóvel, seria uma concepção mais matura, né, mais original dele. Eu acho que haveria uma diferença, assim, quando Aristóteles fala da diferença de gênero na política e na geração, na biologia, né? Embora, se bem que não tem como negar que Aristóteles, ele atribui, né, ele diz que é melhor, os dois gêneros, né, na biologia, os dois gêneros têm princípio gerativo, só sendo aquele que é associado ao macho, ele seria melhor, porque é o princípio que dá origem ao movimento, e se é possível que esses princípios sejam separados, é melhor que seja assim, né? Bom, mas, enfim, obrigado. Você. Gente, nós já estamos bastante atrasados. A gente tem uma pergunta do professor Teodoro. Então, professor, fique à vontade para fazer a sua questão. Eu lamento estar chegando tão tarde. Enfim, eu acho que se a Priscila também não quiser responder, é só uma observação de um leigo. Curiosamente, eu conheço também um pouco das chamadas ciências humanas de Aristóteles, e essas obras eu só conheço de citação, mas o que me ocorreu quanto, né, à oposição entre macho e fêmea, ou homem e mulher, foi também ouvindo, né, uma espécie de oposição, e sempre no modo, né, da dualidade ou polaridade, por exemplo, entre forma e matéria, entre alma e corpo, se não haveria ainda uma espécie de traço que talvez ele seja mais pronunciado no pensamento arcaico, por exemplo, entre os pré-socráticos, que já há mais tempo, né, o Geoffrey Lloyd, num livro que se chama Polaridade e Analogia, ele sugeriu como uma espécie de modelo mental. Ou seja, é óbvio que em cada caso desses, né, e eu acho que Aristóteles, a sua maneira é muito inteligente, vai haver uma modalização, eles não podem ser, né, reduzidos mecanicamente a uma espécie de fórmula, longe disso, mas se ainda assim não haveria uma espécie de persistência de um modelo mental de apreensão que aí eu é que me perguntaria por que a polaridade e não a trindade, a quaternidade, a quintuplidade, não é? E é óbvio que chega um ponto, né, curiosamente, isso de algum modo poderia corresponder melhor à própria estrutura do universo, de uma multiplicidade
de termos ou elementos que é, em princípio, indefinida, ou seja, algo que, para o pensamento, seria vertiginoso, que talvez trouxesse como implicação a impossibilidade última de pensar a totalidade, né? Então, é simplesmente uma questão assim, epistemológica, se quiserem, né? Cognitiva, mas feita de modo muito leigo, né? Ou seja, eu gosto de conversar também, não estou bebendo cerveja, mas é quase como se estivesse para ter a coragem de falar algo assim. A outra coisa que me veio assim nessa esteira, curiosamente, e eu lembrei aqui, né, são coisas conhecidas para pensar a noção de Kratos, não como poder, justamente, mas como superioridade. Tem um artigo conhecido, por exemplo, do Benveniste sobre isso. Enfim, uma civilização que é a civilização da guerra ou agonística. Será que aí não haveria uma espécie de projeção também? Ou seja, quando existem dois, né, no modo da guerra, são dois adversários, um, em última instância, deve, em algum momento, ser definido como superior ao outro, né? De novo, algo como uma projeção, né? Mas aí, de novo, também diria modestamente, né, uma observação leiga, já que, né, mesmo falando de Grécia Antiga, esses campos são distintos e, né, é preciso de algum cuidado para pensar. Olha, você fica à vontade, viu? Isso aí é mais uma observação, talvez, ou acabaram sendo duas, e eu não queria também entrar no tempo do próximo, né? Já seria 3h30. Eu te ouvi com muito prazer e, curiosamente, eu acho que o que seria uma tendência à refutação de conjunto, ela, eu acho que é inteiramente pertinente. Ou seja, apesar de ter dificuldade de pensar de todo sem esses modelos, aí fica a questão, né? Será que em algum momento nós vamos poder abrir mão da tradição e se lançar com alguma autonomia? Existe autonomia possível fora da tradição? Não sei. Realmente não sei. Eu tenho muita dificuldade para pensar essas coisas. Mas eu tô aprendendo, né? E eu agradeço também a todos que colocaram questões, tal. A Inara, que também colocou, né? Fez uma observação finíssima, né? Então, é um prazer mesmo. Obrigado. Eu não vou comentar, porque eu acho que todas no que tem de teor de pergunta, no que o Teodoro falou, eu tenho as mesmas. Mas muito obrigado pela essa indicação aí do Lloyd, que eu acho que ele é um cara muito legal, assim, e pensar, né, modelos mentais, enfim, a gente já está bastante adiantado também. Mas agradeço muito, gente, muito obrigada. Foi muito legal, muito bom, muito bom.